Aqui tem muita informação, uma alegria que contagia você. É o rádio onde você fala e se vê. Rádio Chapecó, a sua paixão. A rádio do coração, coração. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia amigos, bom dia amigas. Está começando agora mais um programa Hora Espírita. O programa Hora Espírita vai ao ar todos os sábados pela manhã, das 8 às 9 horas, aqui pela Rádio Chapecó. Está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Em cada programa, um tema diferente. O tema do programa de hoje é Espiritismo, a terceira revelação. E convidamos você, nosso ouvinte querido, para participar do programa. Você pode enviar a sua pergunta ou comentários pelos nossos canais de comunicação. Pelo telefone da Rádio Chapecó, 20 49 12 12, que também é o WhatsApp, ou na live no Facebook da Rádio Chapecó. Lembrando que todas as perguntas serão respondidas sempre à luz da doutrina espírita. Já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e também na página Hora Espírita Chapecó. Lá você pode ver, ouvir e interagir conosco. Hoje no estúdio, este que vos fala, Mauri Busato, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. E também conosco no programa de hoje, da Associação Espírita Nosso Lar, os nossos amigos o Jean Espinato e Fabiane Marcon. E da Associação Espírita Amor e Caridade, o nosso amigo John Alves. Bom dia, Fabiane, Jean, John. Bom dia a todos os colegas, aos ouvintes que nos acompanham. Bom dia Mauri, bom dia a todos. Bom dia, então. Queremos também cumprimentar você, ouvinte, que nos acompanha pela Rádio Chapecó, na frequência 1330 AM ou na internet pelo site radiochapecó.com.br e também pelo Facebook, Rádio Chapecó, ou na nossa página Hora Espírita Chapecó. Sejam todos bem-vindos, sintam-se em casa. Agora convido a todos para ouvirmos juntos o recado do nosso apoiador que permite que esse programa vá ao ar todos os sábados, a Escala Construtora. Você está ouvindo pela Rádio Chapecó, a amiga da gente, o programa Hora Espírita. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Você está ouvindo pela Rádio Chapecó, a amiga da gente, o programa Hora Espírita. Então, como dito na abertura, cada programa Hora Espírita é abordado um tema diferente. E o tema de hoje, Espiritismo, a terceira revelação. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18.
O capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo é desenvolvido a partir desse trecho do Evangelho de Mateus e tem como título a expressão "Não vim destruir a lei", nos lançando a uma série de reflexões. O Espiritismo é apresentado nesse capítulo como a terceira revelação da lei divina, seguindo a revelação mosaica e a do Cristo. E a aliança entre as duas alavancas da inteligência humana, ciência e religião, é tida como um dos meios que facilitarão a evolução moral da humanidade, nos conduzindo a uma nova era. E para começar então o nosso debate, perguntamos ao John: o que significa dizer que o Espiritismo é a revelação, John? Pois bem, mais um tema intrigante, e gostaria antes, de começar a falar, dizer que estamos aqui com muito respeito aos irmãos, aos amigos de outras denominações que professam sua fé, que professam um entendimento diferente talvez do nosso, porém estamos aqui para esclarecer o que a doutrina espírita nos traz. E reconhecendo que ela nos faz muito bem, nos alimenta a alma, está aqui para um propósito de melhoramento da humanidade. Então, vendo nesse questionamento, o que é a terceira revelação? Falando dela, precisamos só dar uma recapitulada e falar o que é a primeira revelação e a segunda. Na primeira, tivemos Moisés trazendo a lei de Deus. Na segunda revelação, o Mestre Jesus, modelo e guia, e chegamos à terceira revelação, o Espiritismo. E o que vem a ser essa terceira revelação? O que o Espiritismo propôs? Qual foi o papel, qual foi a mensagem que ficou a cargo da doutrina espírita? Ser o Consolador prometido. Aquele Consolador que Jesus, quando estava com os seus seguidores, deixou aquela mensagem belíssima que não nos deixaria só. Então, por que o Espiritismo é o Consolador prometido? Se pensarmos que talvez o que mais aflige a humanidade, o que mais nos deixa atordoados, é pensarmos no fator, o quesito morte. Uma das coisas que mais aterroriza, a separação dos entes, dos familiares, dos amados. Isso em certo ponto, é desesperador. E quando nos deparamos com a mensagem da terceira revelação, que nos fala da imortalidade da alma, isso nos traz um alento, isso nos traz um conforto, um consolo, que é aquele lá da origem da mensagem de Jesus. Então, a proposta, uma delas da doutrina espírita, dessa revelação, é nos consolar. Entre elas a morte, porém também nos consolar entendendo, fazendo-nos entender e buscando entender o nosso amigo, o nosso familiar, aquele que está na caminhada também, porque precisamos compreender a todos para acolhermos, para perdoarmos. Então, essa terceira revelação, ela transforma a humanidade àqueles que permitirem. É interessante também, Mauri, a gente raciocinar que as coisas, a evolução humana, ela se dá não por saltos, mas gradativamente. Então, se nós olharmos quando Moisés esteve aqui na Terra, cumprindo a sua missão, nós estamos falando entre o ano 1200 e 1300 antes de Cristo. O Cristo há cerca de 2000 anos. É óbvio que a mentalidade dos homens, em cada uma dessas épocas, é diferente do que ela é hoje. A sociedade, o conhecimento que nós temos. Então, cada coisa veio a seu tempo, dentro do que os nossos irmãos que estavam encarnados na época poderiam compreender. Então, o momento em que o Espiritismo vem ao mundo é totalmente diferente. É um movimento em que a ciência está em expansão, em que os homens já estão no chamado século das luzes. Então, é natural que as coisas venham com uma linguagem um pouco diferente, atendendo os padrões da época
e voltados para o que a humanidade naquele momento estava em condições de aprender, né? O homem que viveu com Moisés não é o mesmo que viveu com Cristo e não é o mesmo que viveu hoje. Cristo, para nós termos uma ideia, com 33 anos, ele era superior em idade, superior a 70% da população que vivia na Palestina. As condições de vida eram muito difíceis, muito duras, e por isso aquela mensagem onde ele falava por parábolas para ser compreendido. É muito diferente do que quando o Espiritismo vem trazendo uma linguagem mais direta, mais inteira, mais permitindo que a gente, com mais racionalidade, a gente assimile os ensinamentos do Cristo. E essas intervenções, digamos assim, da espiritualidade, elas se fizeram necessárias porque havia um atraso moral muito grande naquela época, um atraso espiritual, mas também um atraso intelectual, né? Então, intelectualmente, não há como se comparar, né, o homem que viveu naquele período com o homem que vive hoje, né? Por isso, essa necessidade. De que as revelações divinas venham de tempos em tempos. De tempos em tempos. O homem do futuro seguramente receberá de outra forma. Ou seja, a imortalidade da alma, somos imortais. Basicamente seria isso, John, da terceira revelação, um resumo, uma palavra em uma palavra? E é um grande consolo sabermos que somos imortais. Você então... já imaginou se nós todos pudéssemos fazer a nossa programação a partir de termos a consciência, a ciência de que realmente somos imortais? Mudaria bastante, né? Totalmente. Para você que ligou o rádio agora, você está ouvindo o programa Hora Espírita. Hoje, debatendo sobre esse tema, bem simples, né? Só sobre a terceira revelação. E você pode participar do nosso programa enviando o seu comentário e suas perguntas aos debatedores. Para participar, você pode ligar ou enviar mensagem pelo WhatsApp da Rádio Chapecó no número 20491212 ou pela internet no Facebook da Rádio Chapecó, direto na live do programa. Hoje o nosso amigo Jean estará acompanhando as mensagens no Facebook e daqui a pouquinho, depois dessa próxima pergunta que eu vou fazer para a Fábio, ele vai passar para a gente as participações dos ouvintes. Nós queremos lembrar que se você perdeu algum dos nossos programas anteriores, não se preocupe. Entre no Facebook, acesse a página Hora Espírita Chapecó. E lá você vai encontrar todos os programas gravados para ver e rever sempre que quiser. E dando sequência, então, ao nosso debate, Fábio, a lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento, em Cristo. O Espiritismo, que é a terceira revelação da lei de Deus, não tem uma personificação. Por quê? Porque ela não foi, digamos assim, trazida por uma única pessoa. As informações que nós temos dentro da doutrina espírita, elas foram trazidas pelos espíritos. Então, pela comunicação, né, do mundo espiritual, essas informações chegaram. E quem é responsável nesse sentido foi Allan Kardec, mas nós não podemos personificar no Allan Kardec, porque o que ele fez foi, como ele era um cientista, ele era uma pessoa com muito conhecimento, ele organizou essas informações metodologicamente. Então ele codificador, coletou, né, ele chamava. exato, ele coletou essas informações desses espíritos de diversas partes, que cada um trouxe uma contribuição valorosa, e metodologicamente ele organizou-as, transformando então todas essas informações trazidas pelos espíritos no que hoje nós entendemos como a doutrina espírita. Ele fez a decodificação. Ou seja, ele não é o dono da doutrina espírita. Kardec não é. Não, Kardec é o grande organizador. Ele é sim o grande responsável por nós possuirmos essas informações tão importantes, mas nós não podemos personificar nele. Existem muitos espíritos que são citados em todas as obras. Ou seja, é uma doutrina ditada por espíritos. Seria a doutrina dos espíritos. Exatamente. Uma obra coletiva, né? Uma obra coletiva. Mas não por alguém encarnado assinando. É claro que ele é a referência. Né? Quando se fala em espiritismo, até existe uma questão, eu sou espírita kardecista. Né? Porque se entendeu... também não é correto dizer e não é, né? É e não é, mas a gente entende que ele fez esse diferenciar, papel... né? Porém, não seria necessário, né? Se soubéssemos... Né, lembrando que a palavra espiritismo, espírita, não existia
Até antes então, da né? codificação espírita. Ela aparece justamente com a publicação do Livro dos Espíritos, em 1857. Criada Então, por Allan Kardec. Foi criada por Allan Kardec, um termo criado por Allan Kardec. Então, não existia antes. Existia espiritualismo, né? Então, ele exato. veio cunhar ali o espiritismo. Então, para coisas novas, palavras novas. Ou seja, só dizendo sou espírita já é completa a resposta. Exato. Entendimento tem que ser abrangente, né? Então, Mas como nós temos aqui, especialmente o Brasil, né, nós temos uma riqueza de crenças, uma riqueza de manifestações espirituais e espiritualistas. Então, normalmente as pessoas dizem, eu sou espírita, mas sou espírita kardecista, né, porque o Kardec é a nossa referência. muito É interessante, só me recordei, Kardec ao final ele não deixou nada fechado, né? Novas coisas poderiam surgir. Então, como Exato. o Jean comentou ali também. Exato. Kardec nos diz, se a ciência desmentir o espiritismo, siga a ciência. Siga a Então, ciência. qual a religião que tem tanta abertura? Né? O espiritismo, justamente porque vem num tempo novo, E aí? em que a ciência está se fortalecendo, ele faz essa... E quantas complementações através de espíritos, só citando um, né? Emmanuel, através do Chico. Fantásticas as informações que tem nos livros ditados pelo Exato. Emmanuel. E é interessante observar, Maurinho, nós estamos falando hoje do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Justamente nesse capítulo tem um item que vai falar sobre a necessidade da aliança entre a religião e a ciência. Então, a gente vê nesses detalhes como o Espiritismo ele propõe uma diferença, uma forma diferente de olhar para a religiosidade, através do bom senso, da razão e, sempre que possível, de mãos dadas com a ciência, porque são as duas alavancas, como tu leste no início, que vão permitir que a evolução humana ela se concretize. Isso existe porque o princípio da doutrina é a fé raciocinada. Né? E essa questão que você falava das obras, por exemplo, as obras do André Luiz. Existem informações trazidas nas obras do André Luiz que estão sendo comprovadas pela ciência hoje. No que se trata, por exemplo, do funcionamento do cérebro, da questão cognitiva, de questões relacionadas à saúde humana. que Colocadas hoje a lá no ciência- início do século Exatamente. XX, né? Veja a forma que surgiu, então, a doutrina, a gente percebe que as mentes que são mais aguçadas, que são aquelas mentes mais científicas, né, pessoas que são mais questionadoras, vão se identificar bastante com o formato que a doutrina surgiu e no que ela propõe. É a fé raciocinada. Obrigado, Fábio. Você está ouvindo o programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, às 8 horas da manhã, aqui pela Rádio Chapecó. E conosco hoje, o Jean, o John e a nossa amiga Fabiane. Jean, como estão as participações dos nossos ouvintes pelo Facebook? Como sempre, nossos ouvintes fiéis aqui nos dando bom dia. E eu retribuo, então, o bom dia que é dado pelo Rogério Rodrigues, pelo Cláudio Rache, pela Cláudia Schineloto, Dalva Piovesani, Miriam Romani, Rogério Rodrigues novamente, João Dias, Mona Lisa Hack, nossa querida companheira, Solange Chander e a nossa querida Pola, além do Denilson Ket, da Algas Signorati, Andressa Panceira, Sandra Moraes. Se eu for ler todo mundo aqui, eu acho que nós vamos avançar. Que bom. Estamos bem Muito prestigiados. obrigado por todos os nossos ouvintes. Obrigado, então, Jean. Muito obrigado a você, ouvinte, pela participação. E se você quer mandar assim o seu recado, pergunta para a gente, ligue ou envie a mensagem pelo telefone 2049-1212, que é também o WhatsApp, ou acesse o Facebook. No Facebook, na live da página Rádio Chapecó, você pode enviar a sua pergunta. Mais uma importante questão. Jean, o que Jesus quis dizer quando afirmou que não veio destruir a lei? Que lei? Pois é. Se nós compreendermos esse capítulo, esse versículo de Mateus, aliás, o discípulo de Jesus, tido como um dos mais letrados, o publicano, ele se refere, quando ele fala que não veio destruir a lei, exatamente se referindo à lei mosaica. Tá? Mas que parte da lei mosaica? A lei mosaica, nós sabemos que ela é dividida em duas grandes, podemos dividi-las em duas categorias. Primeiro, a lei que ele recebeu no alto do Monte Sinai, diretamente dos céus, que são os 10 testamentos. Esses sim, mandamentos atemporais, que servem para nós, seja em qual época da vida ou do mundo, em que época da nossa evolução humana nós estejamos. Os 10 mandamentos. A lei divina em toda a sua pureza.
que muda exatamente a interpretação de tempos em tempos, porque nós evoluímos. E a outra parte, que está nos outros livros que compõem o Pentateuco, as chamadas leis comportamentais, que foram elaboradas por Moisés para dar um aspecto de lei civil àquela época, atendendo à necessidade dos homens que viviam ao redor de Moisés. Então, quando Jesus fala que ele não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, ele está se referindo exatamente a essa parte divina da revelação mosaica, que são os 10 mandamentos. Então, ele não veio para destruir a lei, ele veio para aperfeiçoá-la, para fazer com que nós compreendamos melhor as leis divinas, dar-lhes cumprimento. E um exemplo bastante revelador, que vai fazer com que nós compreendamos exatamente o que Jesus quis dizer com isso, quando nós falamos do primeiro mandamento, amar ao próximo, a compreensão que se tinha... Amar a Deus, o primeiro. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, a compreensão que se tinha até então de que o próximo era aquele que era igual a mim, que tinha a mesma crença. Então eu devo amar o meu próximo. Então os homens da época olhavam isso como a obrigação de amar quem partilha a mesma fé que eu. E Cristo apresenta o próximo não somente como aquele que é igual a mim em crença, ele apresenta o próximo na parábola do bom samaritano. O samaritano que não era visto com bons olhos pelos judeus. Então o próximo é todo mundo. Eu tenho o dever de amar o próximo como a mim mesmo, independentemente de quem ele é, de como ele pensa, de qual religião ele professa. Então amar ao próximo, Jesus propõe uma universalização desse mandamento maior. É bastante atual nos dias de hoje, se nós vemos que as diferenças por vezes acabam nos afastando. Mas Cristo propôs que nós amássemos a todos. Então ele não veio destruir a lei, ele veio dar-lhe cumprimento. Ele veio fazer com que nós tivéssemos condições de melhor raciocinar e melhor aplicar essa lei no nosso cotidiano. Então o pensamento de Jesus ele é revolucionário nesse ponto. Jesus é um personal trainer, né? Ele veio demonstrar, ele veio simplificar a coisa, veio colocar aos dias atuais da época e hoje mais ainda. Mas quando fala de amar o próximo, né, a gente sempre fala isso, né? Precisamos estar bem conosco, nos amar, amar os de casa, porque muitas vezes a gente quer fazer para fora, a gente quer salvar o mundo e deixa de cuidar dentro de casa. Então é um conjunto, é buscar estar bem consigo, buscar estar bem no seu âmbito familiar, na sua morada e, consequentemente, fazendo um mundo melhor, amando a todos. Né? Fábio, quer completar? Não? Pois é, não, essa continuidade das leis, né, é que é o interessante, porque sempre foi colocado desde o princípio, tá, no Velho Testamento, o amar a Deus e amar ao próximo. Exato. E aí o sábio da lei quis questionar Jesus para dizer, vou pegar esse cara. E Jesus responde, calmamente, amar a Deus e ao próximo. E a inteligência de Jesus, sabendo que lá para esse judeu, ele era o próximo era o cara que fosse da religião dele. Da religião então, dele. Os samaritanos, os chamados gentios, que não eram vistos como próximos. Então, hoje parece fácil, né? Hoje parece banal, mas para a época foi revolucionário o que Jesus propôs. E as parábolas, né? Então, o que Jesus coloca como a pessoa que necessitava? Completamente desprovido de todo e qualquer, não tinha vestimentas, ou seja, não conheciam-se as pessoas pela vestimenta, cada um tinha seu tipo de... Ainda hoje, no mundo, se conhece, aquele é do país tal, tem Os roupas ainda, preconceitos, né? Então, ele não tinha como saber quem era aquele, porque não estava com vestimentas. Então, o próximo... Essa é uma das passagens mais belíssima, mais bela do fantásticas, de uma inteligência, como todas, né? As parábolas de Jesus. E você veja que, embora ela tenha surgido naquela época, nós ainda não a assimilamos. Ainda é uma moral estranha, né, Fábio? Com toda a nossa condição de entendimento, de discernimento, nós observamos o mundo do ano 2019 vivendo ainda em conflito pelas mais diversas causas. Ou seja, o próximo ainda não é entendido, ainda não é amado. Como eu disse, ainda é uma moral estranha. Imagina, como o Jean falou, há 2000 anos atrás, que tinha um outro conceito, e ouvir, né, se te baterem na face, oferecer a outra.
acabou com tudo, né? São 8 horas e 25 minutos. Para você que ligou o rádio agora na frequência 1330 AM, na Rádio Chapecó, você está ouvindo o programa Hora Espírita, hoje debatendo sobre o tema Espiritismo, a terceira revelação. John, o que o Espiritismo entende por lei de Deus? Então, o Jean comentou, né, sobre o que seria, né, o que é a lei de Deus, diferenciou de uma forma muito esclarecedora, né, a lei moral da lei civil. E tem uma questão no Livro dos Espíritos, uma das obras, né, das obras básicas da doutrina espírita, que diz lá na questão 621, que fala onde estaria escrito a lei de Deus. E o que os espíritos respondem? Na consciência, imagina. Quem vai rasgar, quem vai apagar o que está escrito na consciência? Então, uma vez estando na consciência, é responsabilidade de cada um. Não está escrito num papelzinho onde eu vou alterar, colocar uma palavrinha, modificar a meu bel prazer. A consciência, ela nos cobra, a gente sabe disso. Quando a gente não está bem, quando a gente comete algo que é de desagrado nosso, não de Deus. Deus, eu sempre falo, Deus não está preocupado que amanhã eu vou cometer um ato, né, de pecado, vamos dizer, botar o título pecado, a gente não costuma usar, mas amanhã eu vou cometer um pecado e Deus vai se magoar comigo, vai se entristecer. Mas Ele sabia que eu já ia cometer isso. Então, a lei de Deus, ela é a lei do amor, é uma lei suave, é uma lei leve, uma lei que liberta. O que vem quando nós cometemos algo que vai contra a lei, é o julgamento, é a punição? Não, é uma consequência. Então a lei de Deus, ela está ali para... A lei é universal, dá para se dizer, né, Fábio? É uma lei que, se eu colocar a mão no fogo, naturalmente eu queimarei a minha mão. Porém, isso é uma punição? Não, isso é a lei do universo. E a lei de Deus está nisso tudo, nisso tudo. Sustentando, né, os planetas, nos sustentando aqui, nos dando a vida. Então a lei de Deus é a lei do amor, não é a lei da punição. É a lei da oportunidade, a lei que liberta. É interessante observar que no Livro dos Espíritos, se não me engano, a questão 614, Kardec indaga exatamente se existe a lei de Deus, e os Espíritos respondem: a lei de Deus é aquela única necessária para a felicidade do homem. Então, é um conceito que felicidade apresentado de felicidade pelos Espíritos. Nós somos felizes se nós nos aproximamos do cumprimento da lei de Deus. E nós somos infelizes se nós nos afastamos do cumprimento da lei de Deus. E a lei de Deus é exatamente, como o John falou, é esse dever que nós temos de amar o nosso próximo, de sermos tolerantes e de batalharmos pela nossa evolução, nossa progressão espiritual, moral e intelectual. Quando nós fugimos disso, e aí nós nos tornamos infelizes. Então, na verdade, o que a gente pode conseguir na nossa condição evolutiva para entender enquanto felicidade é uma consciência tranquila e um coração em paz. E se eu me afasto do caminho do bem, eu naturalmente vou me afastar dessas condições e eu me infelicito. Então é como ele disse antes, né, John? Não é castigo, não é uma punição, é consequência. É aquela culpa que eu sinto porque eu agi mal, não porque alguém está me punindo. Eu mesmo, os mecanismos que regem a lei de Deus, que estão na minha consciência, vão fazer que quando eu ajo mal, eu próprio vou criar para mim um ambiente de infelicidade e de mal-estar. No momento em que eu consigo atribuir a mim essa responsabilidade. Porque às vezes existe um pensamento equivocado quanto às religiões diferentes, e talvez até as pessoas pensem nesse sentido quanto à doutrina espírita. Eu erro, aí eu rezo, peço perdão e eu estou liberado para errar de novo. Né? O Rossandro tem uma expressão que eu acho legal, que ele fala assim: as pessoas têm a ideia do Jesus limpol. Eu peco, ele limpa, eu peco, ele limpa. E não é assim que funciona. Né? Por isso, a lei de Deus na consciência. Eu preciso me reportar à minha consciência e saber que se eu errei, aquilo deve servir de aprendizado para que eu não repita o equívoco. E tudo lembrando que a pessoa tem que sempre se reportar a uma lei, a lei da reencarnação, da imortalidade da alma
E aí entra o que o John falou, a lei do amor sendo a justiça divina. E um palestrante, já citei isso aqui num programa anterior, um palestrante, há muito tempo atrás, veio a Chapecó, e ele disse que custava entender como amar o inimigo, como poderia ser assim, né? Amar o inimigo. E aí ele disse, claro, a mãe recebendo um filho, antigo desafeto de outra vida. Então, Deus coloca no nosso caminho pessoas para corrigirmos os nossos desafetos com amor. Quem não vai amar um pequenino, o filho? O planejamento é perfeito, né, Maurício? Muito, muito. Então, se você não olhar pelo ângulo da vida eterna, das reencarnações, não tem como explicar. Mas, olhando pela eternidade, nós podemos aí entender. Olhar o mundo com os olhos da vida eterna, né? Senão... Isso que o Espiritismo nos propõe. E a gente passa a compreender, então, um monte de coisas. Né? Isso é ressignificar a existência terrena. Esse olhar. E a lei de Deus, a lei do amor, da caridade, né? Essa justiça amorosa. Interessante. Muito bem, você está acompanhando o programa Hora Espírita e nós queremos saber de você, ouvinte, nosso querido amigo, como está o nosso programa. Lembramos que estão abertos os nossos canais de comunicação para você enviar as suas perguntas e deixar o seu recado. E o telefone é 2049-1212, que também é o WhatsApp. Se você não consegue, vai no WhatsApp, cadastre esse número, manda seu recado. Ou vai na live do programa do Facebook da Rádio Chapecó. Jean, mais alguma participação? Eu queria registrar aqui a participação da Fátima Sassi, que diz: bom dia, estou aprendendo muito com o Evangelho Espírita, complementando as minhas dificuldades de entender. E diz todos nós, a sua dificuldade é a mesma que nós temos. De todos nós. O Ailton Correia: desde pequeno sempre gostei da doutrina espírita. Estou aprendendo muito com o programa na Rádio Chapecó. Moro na cidade de Tubarão. Nosso amigo Ailton sempre se manifestando. Coisa boa. Que bacana. Agradecemos então a participação de todos os ouvintes e também queremos mandar um abraço especial para o pessoal da Escala Construtora, que patrocina o nosso programa. E convidamos a você a ser também um patrocinador da Hora Espírita. Se você quer patrocinar e ajudar a gente, entre em contato com qualquer uma das casas espíritas ou direto na Rádio Chapecó. Ajude a divulgar o Espiritismo. Seguindo o nosso debate, Fábio, qual a importância, foi citado agora há pouco, dos 10 mandamentos para a humanidade? O Jean falou um pouquinho. Poderia nos dar mais umas pinceladas dos 10 mandamentos? Então, como a gente falava antes, aquele foi um período bastante conturbado e difícil para a humanidade. Um atraso moral, um atraso intelectual e espiritual. E essas orientações que vieram através dos 10 mandamentos, elas serviram como um guia, como uma luz, né, para poder orientar aquelas pessoas para que elas pudessem conviver socialmente, né? Imagina como era a vida em sociedade sem regra nenhuma, sem norma nenhuma. A gente sabe também que as pessoas não seguiam necessariamente os 10 mandamentos por amor. Boa parte da obediência, digamos, que existia se devia ao medo, né? Se criou naquele momento uma imagem de um Deus que pune, de um Deus que castiga. E talvez, naquele momento, isso fosse necessário. E comprar essa ideia, porque quando houve a revelação, a primeira, e houve o grupo dos idólatras. E o que aconteceu com eles? Diz na Bíblia que uns 3.000 foram mortos. E é interessante que eles receberam o mandamento que dizia: não matarás. Então, por ignorância, por aquela ânsia de querer fazer justiça, quem sabe, matar porque pensavam diferente. Imagina se hoje, né, fizéssemos isso, que loucura ia ser. Matar todos aqueles que pensam diferente de nós, que têm uma crença diferente de nós, que têm uma relação, uma intimidade diferente do que a nossa com Deus. Então, assim, a intimidade com Deus, ela é íntima, né? Ela é de cada um. Como então, se alguém tem direito sobre o outro. Precisamos respeitar, né, Mauri, né? Precisamos respeitar a intimidade de cada um com Deus. Cada um sabe da sua vida, cada um tem a sua consciência, né? E a lei e o cerne de Deus inserido. Somos divinos porque somos oriundos de Deus, né? Então, o primeiro mandamento é aquele que o Jean falava antes, né? Amar a Deus sobre todas as coisas,
o amor ao próximo. E aqui ele também falava, nessas traduções mais antigas, sobre a questão da idolatria aos ídolos, né? E ele se refere, ele fala claramente, não fareis imagem nem figura alguma do que está acima do céu ou abaixo da terra. O que ele queria dizer aqui? Que não se deveria ter uma adoração externa, uma adoração às coisas, né? Aos ídolos, que o que nós deveríamos adorar era o que estava por dentro. Exato. Eram os ensinamentos. Não precisamos destruir as nossas imagens, aquilo que nos faz, que nos remete à fé. Temos que olhar isso com racionalidade, porque alguns olham e acham que toda espécie de idolatria, imagem, santos deve ser eliminada. Não, é diferente. Moisés estava falando aí para a adoração. Havia na época a adoração chamada bezerro de ouro. E muitos deuses, né? E muitos deuses. Então ele vem com a missão de unificar, ou seja, é a língua do Deus único, nosso único Pai, evitando aquela profanação que se chamava, né? O segundo, não pronunciarei em vão o nome do Senhor Deus. Porque naquela época havia também uma mistura muito grande de Deus com as coisas materiais e uma invocação muito grande, e era preciso colocar também uma ordem. Não vulgarizar o nome de Deus, né? Exatamente, não vulgarizar. Um outro mandamento que tem muitas interpretações, que é o terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Algumas religiões ainda o levam ao pé da letra. O que ele queria dizer? Tire ao menos um dia da tua semana para a espiritualidade, para olhar outras coisas que não são apenas o trabalho, a busca do material. Olha para a tua família, olha para o teu espírito, busca um momento de intimidade com Deus, a tua oração. Até porque Jesus diz, o meu Pai trabalha todos os dias e eu trabalho também. Então o nosso trabalho é incessante, mas é interessante que nós tenhamos momentos de nos recolher e se dirigir ao Senhor, agradecer pela vida e fazer eventualmente também os nossos pedidos dentro das nossas imperfeições que nós ainda temos, né? Investir nesse campo que nos faz muito bem, porque se não investirmos a gente enlouquece, né, nesse mundo louco. O quarto mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor Deus vos dará. Então, esse dispensa comentários também, né? É a questão do respeito, da gratidão que nós precisamos ter pelos nossos pais. Muitas vezes relações difíceis, por trazerem questões de outras existências para serem resolvidas dentro do nosso lar, né? Nós trazemos na figura de pais e filhos amigos e inimigos, credores e devedores. Então, o quanto é importante, e já se sabia naquela época, nem tudo será fácil. Então, amai os vossos pais sem julgar, né? Agradecendo a oportunidade da vida que nos deram. O quinto, não mateis. Não matarás o teu próximo. E aí ele se refere ao respeito a todas as formas de vida. Não só a vida humana, né? Mas desde quando a gente olha para a natureza, né? Para tudo que é vida que nos cerca. E aí envolve desde a questão do não ao aborto, né? Do cuidado. Tudo isso envolve esse mandamento do não mateis. O sexto, não cometeis adultério. Né? E aqui ele se refere não só à questão do respeito ao companheiro ou à companheira que está dividindo a jornada terrena conosco, mas também o respeito ao lar, à família do outro, né? O respeito ao uso adequado da nossa energia sexual, que é tão importante e que, se mal empregada, nos traz tantos problemas, tantos aborrecimentos. O sétimo mandamento, não roubeis, né? O respeito aos bens do próximo, respeitar o que o outro conquistou com o seu esforço. O número 8, não presteis falso testemunho, a questão da maledicência. Exato. A nossa famosa fofoca do dia a dia, né? É tão difícil, né? O item 9, lá, o nono mandamento, não desejeis a mulher do vosso próximo. E aqui, novamente, vejam como ele reforça a questão do respeito à família do outro. Então, como é que eu vou ser feliz quando eu estou ajudando a desfazer a família do outro e estou ajudando a espalhar infelicidade na casa do outro? E o 10º mandamento, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Ele chama a nossa atenção para a questão da inveja,
né? Para a gente entender que nós temos merecimento, nós temos esforço e nós temos que aprender a ser feliz com aquilo que nós temos, que nós conseguimos, que nós merecemos. Cada um desses mandamentos daria mais um programa, né? Não, eu estava pensando que a Fábio conseguiu rapidamente, aí, mas só cada um desses itens daria um programa. Queremos lembrar então que o Hora Espírita é de responsabilidade das seguintes casas espíritas de Chapecó: Amor e Caridade, Bezerra de Menezes, Gotas de Luz, Leocádio José Correia, Nosso Lar e Seara da Caridade. Jean, qual o significado então da frase que foi lido lá no início? O céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último J. Então, quando Jesus, primeiro uma referência, quando ele fala J ou Iota, era uma letra do alfabeto grego, a menor letra. Então, o que ele quer dizer é que a lei divina ela deve ser cumprida, inclusive nos seus detalhes, nas suas minúcias. Mas qual a lei? Essa lei que nos remete ao dever que nós temos de amar o próximo, ao dever que nós temos de nos melhorar, de progredir, respeitando o outro, dentro desse germe da lei divina que está bem colocado nos 10 mandamentos. Então, céu e terra não passarão. Numa interpretação a partir do que o Espiritismo nos coloca, Jesus está dizendo o seguinte: você está sujeito à lei de reencarnação, a ir para o mundo espiritual e a voltar ao planeta, nesse ou em outros, para corrigir os seus equívocos e para melhorar. Enquanto você não estiver ainda depurado, enquanto a lei não estiver cumprida na sua integralidade, no seu íntimo, você ainda está sujeito a essa lei de reencarnação. O céu e a terra não passarão. Ou seja, você ficará um pouco no céu, um pouco na terra, espiando, progredindo, mas para que a lei seja cumprida, ou seja, para que a lei seja internalizada no meu íntimo, no meu interior, para que eu seja capaz de amar, para que eu seja capaz de perdoar, para que eu seja capaz de ser verdadeiramente caridoso, para que eu não tenha inveja, como falam os 10 mandamentos, para que eu não roube. E aí o roubo, a gente pode falar sobre um monte de significados que ele tem, demandaria muito tempo. Mas, enquanto civilização humana, enquanto pessoas individuais, enquanto nós não internalizarmos interiormente e na nossa vida social o cumprimento das leis de Deus que nos chamam para a caridade, para o perdão, para a tolerância, nós estaremos ainda sujeitos a essas sucessivas reencarnações. É o momento em que o aprendizado da lei, ele deixa de estar só na nossa mente enquanto apreensão e ele passa a viver no nosso coração enquanto prática diária do Evangelho na nossa caminhada. Isso. Há uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não me lembro em que momento, não lembro se é uma fala de Kardec, onde ele nos convida a raciocinar como seria um mundo se a lei de caridade fosse cumprida na sua inteireza, na sua pureza. E aí é dito, nesse mundo o forte não abusará do fraco. Ele lhe estenderá a mão para que ele se eleve. Então, nesse mundo em que nós fomos capazes de dar cumprimento à lei de Deus, em que todos pratiquem a lei de justiça, amor e caridade, será um mundo ideal. Nós nos ajudaremos reciprocamente. Olharemos para o próximo antes de olhar para nós mesmos. E aí nós teremos uma sociedade, um modo de vida que talvez até a nossa inteligência ainda não esteja preparada para sequer projetar como seria isso. Pensamos que isso talvez seja o céu em terra. A gente vê que é uma construção evolutiva, né, do homem. E interessante que tanto o homem quanto a sua casa, a sua morada, evolui também. Né? Exatamente. Então, um mundo regenerado. Um mundo, né, de alegria, de felicidade, onde as pessoas se respeitarão, se amarão de fato. Né? Estamos em processo disso, né? Ou seja, nós teremos que pagar por aquilo que fazemos, seja de mal, né? Seja com animais, com a natureza, com tudo o que pertence a Deus, inclusive o nosso corpo, que também pertence a Deus. E a gente negligencia, né? Ninguém faz um exercício, come, se bebe demais, etc. E esse pagar é interessante, Mauri, que você trouxe esse termo. Muitos têm medo de usar esse termo, pagar alguma coisa que ficou pendente. Graças a Deus temos as possibilidades de pagar tudo que a gente já fez. Estamos pagando, estamos resgatando. É um pagar sem peso. Se não tivéssemos a possibilidade de pagar, estaríamos condenados? Então, é um pagar assim.
Deus nos oportunizando mais uma vida, mais uma existência, mais um dia para... Não nos condenando ao sofrimento eterno, né? Aí seria terrível, assim, como eu falei no início, né? Respeitando as pessoas que ainda se conectam na mensagem do céu e inferno, mas essa mensagem, a mensagem da doutrina espírita, ela nos liberta desse medo do inferno ou da morte eterna. E nós não temos o direito de apontar e dizer para o irmão que a religião dele está equivocada. De modo algum. Se aquela crença faz a ele uma pessoa melhor, está se cumprindo a lei É o de melhor Deus momento dele. para nós nos melhorarmos. Então não mateis também a confiança e a esperança que o próximo tem e que depende muitas vezes de alimentar ainda uma crença diferente do Espiritismo, que não é o dono da verdade. Ele apenas nos mostra a verdade. A responsabilidade. Ele nos mostra como nós devemos proceder, mas ele não diz que quem é espírita está exatamente cumprindo isso. Né? Então, Floresce onde Deus se plantou. A responsabilidade é nossa, para que se cumpra tudo aquilo que fizemos, para se cumprir o último J, o último ponto. São 8 horas e 46 minutos e já estamos nos encaminhando para o final do programa. Passa rápido, né, gente? Mas ainda dá tempo de você participar ligando ou mandando WhatsApp no telefone 2049-1212 ou na live do Facebook da Rádio Chapecó. Lembrando que todas as perguntas serão respondidas sempre à luz da doutrina espírita. E se não conseguirmos responder todas elas no ar durante o programa, elas serão respondidas individualmente no final do programa. Aproveitamos esse momento, então, esse espaço para agradecer mais uma vez o apoio recebido da Escala Construtora, que possibilita que esse programa vá ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas. Por isso, convidamos você para ouvir conosco o recado do nosso apoiador, a Escala Construtora. Escala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. Scalaconstrutora.com.br. Estamos de volta com Hora Espírita e hoje debatendo Espiritismo, a terceira revelação. John, qual o papel de Jesus na terceira revelação? Quando eu vi essa questão, Jesus, papel, me veio um pensamento. Eu achei até curioso. Quando a gente está apaixonado, o que a gente faz, né? Voltando uns 20 anos atrás, talvez 30, fazia-se cartas, né? Cartas de quê? Cartas de amor, poesias. Os mais dotados faziam poesias, né? Faziam aquela coisa maravilhosa, aquela coisa linda. Por quê? Quem ama quer expressar, quer fazer isso, quer envolver, quer arrebatar o coração do outro. E quando eu vi essa questão, foi isso que me veio à mente. Jesus é uma carta de amor. Jesus é a carta de amor de Deus para com os seus. Jesus é a carta de amor do Criador para as suas criaturas. Então, quando Jesus veio como a segunda revelação, a gente falou antes, ele veio trazer uma moral que ainda hoje nos deixa tontos, né? A gente fica meio perdido quando se depara com alguma fala, algum ensinamento de Jesus. Então imaginem naquela época, ele veio para quebrar tudo, para arrebatar, né, os corações que se permitissem e marcou o tempo. Antes de Jesus e pós-Jesus. Então, o que seria isso? Né? Senão a grande carta de amor que Deus executou a próprio punho e mandou, né, na vida de Jesus, assim, de uma forma que transformou a humanidade e transforma até hoje aqueles que permitirem. Né? Exato. E é o nosso modelo e guia, ou seja, em quem nós devemos nos espelhar. Ou seja, o que eu devo ser para ser um espírito perfeito na nossa caminhada evolutiva? Olhemos para Jesus. O dia que eu for igual a Jesus, eu estou
cumprindo a minha missão enquanto espírito imortal. Então tá fácil, né? Ser igual a Jesus é fácil, né? Nossa! E Jesus, inclusive, anunciou, né? Dizendo que viria um Consolador, Exato. que lhe explicaria e ficaria para sempre conosco, né? Então, na terceira revelação, foi revelada por Jesus àquele tempo. E qual é o papel do Espiritismo nesse contexto, então, da terceira revelação? Ela é exclusiva do Espiritismo? Como é que é isso? Me reporta aquilo que o Jean trazia no início. Tempos de aprendizado. Então, primeiro, as leis. 10 mandamentos de uma forma um tanto rígida, porque era aquilo que a humanidade precisava e podia entender naquele momento. Depois vem Jesus, a carta de amor, mostrando na sua prática, na sua vivência, que nós podemos sim cumprir todos os 10 mandamentos de uma forma amorosa, de uma forma verdadeira, sem sofrer. Uma vez que isso foi, entre aspas, possível de assimilar, vem o Espiritismo, porque agora o homem pode entender o que ele quer mostrar. A existência do mundo espiritual. A existência da eternidade da vida. E nesse sentido, então, acontece aí uma mudança muito grande de paradigma. Porque se antes eu vivia para ficar na Terra 50 anos, 60 anos e encerrar a minha existência aí e haver um fim, hoje eu sei que esses 50, 60, 80 anos que me são permitidos passar aqui são apenas uma passagem, uma oportunidade que eu recebi para viver, para amar, para evoluir e para voltar para o mundo espiritual, que é a minha verdadeira casa. Então, é isso que o Espiritismo vem nos trazer. Existe vida além da vida. E por isso, ele é tão consolador. E lembrando ainda que, voltando a Jesus, ele é um arquiteto planetário. Então, o que seria isso, né? Porque Jesus é quem é? Porque ele foi confundido com o próprio Deus, como o próprio Deus. Porque foi o espírito de bilhões de anos de existência, de evolução, de crescimento. Se a Terra tem 4,5 bilhões de existência, E e foi Jesus que programou, então projetou. Aí a gente vê o tamanho que é Jesus. Então, o papel dele, né, é nos manter aqui firmes, né, em todos os movimentos voltados ao bem, Jesus está dirigindo, né? Jean, você comentou antes sobre a ciência e a religião. Esse é o ponto. Essas duas alavancas da inteligência humana, uma revela as leis do mundo material, a ciência, e a outra, a religião, do mundo moral ou religioso. Por que não andam juntos, ou por que é tão difícil juntar as duas? Kardec utiliza uma palavra para explicar isso, exclusivismo. Ou seja, a ciência, não reconhecendo o elemento espiritual ainda, talvez no futuro reconheça, ele não aceita que a religião, os pensadores religiosos, adentrem na sua seara, dando explicações sobre como as coisas se processam, levando em conta o elemento espiritual. E a religião também tem o seu lado exclusivista, ou seja, não aceita que a ciência faça incursões sobre um plano ou um território que ela julga exclusivamente seu. É como se cada um quisesse ser o dono da verdade. Exato. Ou Então, podemos falar, não vem dar pitaco no meu campo. Exato. Né? Então, o que Kardec coloca é que quando as duas forem capazes de se olhar, se relacionar e andar conjuntamente, nós sofreremos um progresso moral, porque a ciência, fatalmente, quando se der os braços com a religião, o elemento espiritual, a figura de Deus, a necessidade que nós temos de progredir, ela transformará o nosso mundo. E então o Espiritismo propõe essa aliança quando nos aceita, aliás, nos provoca a raciocinar, que a nossa fé seja raciocinada, que nós passemos pelo crivo da razão tudo o que nos é colocado, e mais do que isso, que renuncie, eventualmente, a algum ponto que nós tivermos colocado, que nós temos colocado como princípio, se a ciência o desmentir. Então, a visão que o Espiritismo tem da ciência é de que nós devemos nos unir. E que essa união é possível se forem feitas concessões de ambos os lados. Me parece que ainda não estamos próximos de que isso aconteça, mas está jogada a semente para que nós sejamos capazes de raciocinar sem preconceitos,
que o homem da ciência não olhe com desdém para a religião e que a religião também encampe a ciência. Aceite que as revelações científicas que são trazidas muitas vezes se colidem com o que nós pensamos em termos de criação da Terra, em termos de evolução do mundo. Se está cientificamente provado, e isso nos fala melhor a razão do que a explicação que nós tenhamos que às vezes são feitas para que nós compreendamos de forma alegórica ou de forma que aquilo se torne mais crível para nós, que nós encampemos isso. Então, quando a ciência e a religião forem capazes de andar de mãos dadas, nós teremos um salto evolutivo. Ingressaremos na nova era, diz o capítulo 1 do Livro dos Espíritos, que é exatamente o tema que foi tratado na semana passada. Nessa nova era, não haverá esse confronto. As duas alavancas para a nossa evolução andarão de mãos dadas. Uma confirmará a outra, né? E é importante também a gente salientar que, embora haja essa cisão, digamos assim, né, essa separação, muitas das descobertas científicas foram trazidas por pessoas envolvidas diretamente com a religião e vice-versa. Existe uma contribuição aí. Esses saberes, eles se encontram em muitos momentos. Jean, mais alguma participação? A última? Eu gostaria só de acrescentar, registrar duas participações. O nosso amigo Rogério Rodrigues pede que a gente mande um abraço para os amigos do Centro Espírita Elias, em Realengo. Então, um abraço aos nossos amigos do Rio de Janeiro. E a nossa Elisa Elisete Luquini também, do registro sua participação falando de Blumenau. Então, muito obrigado a todos. Encerramos, então, nesse momento, a participação do Facebook. Lembrando que temos a Hora Espírita Chapecó para você rever quando quiser os programas. Como última pergunta, o Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças? Rapidinho aí, John. Certamente, Fácil essa, né? Certamente que não. O Espiritismo, como eu falei no início, ele veio trazer leveza, uma nova visão sobre a religião, sobre a vida imortal, sobre Deus. Ele não veio substituir, ele veio trazer respeito, trazer um pensamento novo, né, um pensamento amplo que nos abre a mente de uma forma incrível. Então, as pessoas que têm interesse, né, em conhecer um pouco mais têm que adentrar a doutrina para estudar, para compreender, permitir que esse algo diferente que a doutrina nos traz, que nos traz o consolo, mas nos traz muita compreensão do porquê das coisas, como as coisas acontecem, entendendo os que convivem conosco, entendendo o que é essa separação da morte. Tudo isso o Espiritismo traz. Então ele vem trazer um novo ponto de vista, mas não em substituição a nenhuma outra crença. Consolando e respeitando, isso é uma coisa muito importante. O Espiritismo respeita absolutamente todas as outras religiões. Porque cada coisa é o seu tempo, a cada um o seu tempo, né? Jean, poderia nos orientar sobre aonde o ouvinte pode ter mais informações, porque esse tema é muito, muito importante e não conseguiríamos falar tudo nesse programa. Onde que ele pode ter mais informações sobre isso, endereço das casas, etc. Nós temos em Chapecó, então, 6 casas espíritas, todas elas com atividades abertas ao público e que nos convidam a conhecer um pouco mais a doutrina. E todas com serviços gratuitos. Todas com serviços absolutamente gratuitos. Então nós temos Associação Espírita Nosso Lar, no bairro Santa Maria, Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, Passo dos Fortes, Rua São Pedro, Associação Espírita Amor e Caridade, no bairro Palmital, Rua Araucária. Temos o Centro Espírita Leocádio José Correia, na EFAP, próximo à Universidade. Temos o Centro Espírita Gotas de Luz, no bairro Pinheirinho. E temos o Centro Espírita Seara da Caridade, que fica também ali próximo, na Rua São Pedro, próximo ao Bezerra de Menezes, são quase vizinhos, e que estão aí com as portas abertas. Se nós fôssemos detalhar todas as atividades e todos os horários, nós estouraríamos o tempo. Mas todas essas casas, uma busca rápida pelo Google nos levará às informações mais relevantes. No Hora Espírita Chapecó também tem informação. E na página Hora Espírita Chapecó, que é exatamente a página desse programa, para quem quiser rever o programa depois, consta lá todos os horários, endereços, tudo bem explicadinho, para quem quiser conhecer um pouco mais, e será muito bem-vindo aquele que procurar cada uma da casa. Que era maravilhosa da comunicação, né? Estamos vivendo um espetáculo.
Então, como mensagem final sobre esse tema, Espiritismo, a terceira revelação, vamos trazer do livro Obras Póstumas, que aconselho a todos a lerem. É fantástico. Na parte 2, Kardec nos coloca sobre minha missão. Ele diz: quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos. E, desse ponto culminante, donde divisava o da minha chegada, as misérias da vida deslizavam por sobre mim sem me atingirem. Tão habitual se me tornara esse modo de proceder, que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Ele termina essa mensagem, ele termina de uma nota que está na página 346 da tradução da FEB. Depois de ele ter tido umas respostas de dúvidas que ele tinha, nada mais, nada menos do que o Espírito de Verdade, aí ele agradece o Espírito de Verdade e coloca essa nota, dizendo o porquê ele tinha feito as perguntas, devido a tantas tribulações que haviam no momento que, imagina, uma nova ideia sendo lançada em 1857. Imagina o que não deve ter sofrido. Bom, com essa mensagem inspiradora de Allan Kardec, nos despedimos e agradecemos então a presença dos nossos amigos Fabiane, Jean e John. Muito obrigado pela presença e participação. Eu que agradeço a oportunidade e não podemos encerrar sem pedir aos nossos ouvintes, aos nossos amigos, que elevem preces, orações, energia positiva para esses irmãos que enfrentam essa tragédia em Minas e precisam de socorro espiritual e material. Um grande abraço e lembrando que o Evangelho do Cristo é a luz do mundo. Bom dia a todos, amigo Mauri, Fábio e John, e um abraço a todos os ouvintes. Obrigado a vocês e a você, nosso querido ouvinte, nosso muito obrigado. Desejamos um ótimo final de semana, com muita paz, com muito amor. Nos encontraremos no próximo sábado, às 8 horas da manhã, com mais um programa Hora Espírita aqui na Rádio Chapecó. Um abraço, fiquem com Deus e até lá. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana, com muita paz e harmonia.